Bom dia, pessoal. Vamos começar a conversar hoje. Essa aula está reservada, então, para a gente tirar dúvida a respeito do trabalho. Então, basicamente, a gente vai tirar dúvidas realmente. Então, deixa eu dividir minha tela com vocês. Apareceu aí para vocês? Bom, vamos ao que interessa, então. Quem é que tem dúvida a respeito do nosso trabalho? Deixa eu abrir aqui. Então, vamos na ordem, então. Rafael, qual é a tua dúvida? Oi, quem não pegou a imagem do Google tem que te enviar a imagem junto, né? Sim. A aba de entrega. Ah, tá, ok. Obrigado. Era essa a tua dúvida? Era isso. Tá bem. Ô, senhor, eu também não estava conseguindo. Eu tive que pegar a imagem do Google, porque eu não consegui fazer com a imagem que estava num arquivo, um arquivo no computador. Tá. Esse teu arquivo estava dentro da mesma pasta do HTML ou estava em outra pasta? No começo estava em outra pasta, mas aí eu coloquei na mesa e eu não consegui. Aí eu desisti. Tá. Vamos então fazer. Opa. Vamos fazer então um. Aqui. Não tem problema. Quem colocou com o link da imagem pegando do Google ou de outro lugar, não tem problema. Vai funcionar. Eu vou aceitar igual, tá? Mas só para quem quiser fazer, porque daqui a um pouco é uma dúvida que vocês estão que não estão conseguindo fazer. Nós vamos botar a tag imagem, tá? E aqui no search, vocês vão colocar aonde está essa imagem, tá? Se ela estiver na mesma pasta, deixa eu pegar uma imagem aqui só para mostrar para vocês. Images. Aqui volta. Ai, meu Deus do céu. Então, eu botei uma imagem aqui, vou mudar o nome dela só para ficar mais fácil. Opa.
Pronto. Eu venho aqui no meu documento, se ele estiver na mesma pasta, eu simplesmente coloco o nome da imagem como está ali. E lembrando, coloquem sempre um texto alternativo. Logo do Instagram. Eu vi ela no meu documento. Senhor, Imagem.html, ele carrega ali a imagem. Esse aqui é, seria quando está no mesmo local. Quem é que está falando? Que agora eu não vi. não, desculpa. É obrigado a ter texto alternativo na imagem do trabalho. Não é obrigado, tá? Mas eu peço que vocês comecem a se acostumar a colocar, porque na internet, depois eu vou mostrar para vocês, quando a gente estiver lá no final da nossa disciplina, a parte de validação do HTML, tá? A W3C, ela tem a W3C tem outras empresas, tem uma brasileira que também faz também, que tem a ver com validação. Se o código está escrito corretamente, então o HTML está escrito corretamente, ele tem uma validação de como é que é o nome? Me fugiu a palavra agora, de acessibilidade, tá? Se as suas imagens não tiver texto alternativo, tu não passa nessa validação. Então, eu por costume crio sempre com texto alternativo, tá? E isso nas atividades que vocês mandaram lá, quem mandou sim o texto alternativo, eu descontei um pouquinho da nota só para mostrar para vocês já começarem a se acostumar que tem que ter o texto alternativo. É obrigado? Vamos dizer que sim, tá? Porque justamente o envio do trabalho, Maria. Tá, então pode editar sim, pode excluir o documento que tá lá e botar outro. Até o dia 28, é isso? Dia 28, vocês podem editar também sem problema nenhum, tá? Porque o texto alternativo, ele serve basicamente hoje em dia para os ledores de tela. Então, sistemas, pessoas que têm deficiência visual, se não tiver texto alternativo, eles não conseguem ver aquela imagem, não conseguem saber o que tem ali dentro. Então, eu não estou exigindo que vocês façam a descrição do texto alternativo, mas coloquem alguma coisa só para não ficar, para vocês não se esquecerem depois que isso aqui serve como uma descrição daquela imagem. Tá? No caso aqui, eu fiz uma breve descrição, um logo do Instagram. Claro que uma pessoa cega não vai saber o que é um logo do Instagram. Teria que dizer que é uma máquina fotográfica colorida, blá, 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 tá? Mas é só para fazer isso. Isso aqui então é quando eu quero colocar a imagem dentro da mesma pasta, tá? Se eu tivesse uma outra pasta aqui, meu folder IMG, jogasse essa imagem lá para dentro, ó, tá dentro da pasta IMG. Se eu vier aqui no meu documento, ele já não vai carregar a imagem, tá? Antigamente, até o HTML anterior ao 5, 4.01, quando ele não conseguia carregar a imagem, ele mostrava aqui o texto alternativo. Agora ele não mostra mais. Aí eu tenho que fazer o quê? IMG barra, que é a pasta que eu criei ali, o nome da imagem que eu quero. Salvo aqui, vou ali no meu HTML, tá lá a imagem de novo, tá? Se eu tiver uma pasta, essa pasta IMG estivesse lá em PI1, por exemplo. 9. Ó, tá lá no PI1, que é a minha pasta raiz. Eu teria que fazer antes disso aqui, ponto barra, então eu saio do trabalho 1 para PI1, depois eu boto IMG, que eu vou para a pasta IMG, e aí sim eu boto o nome da imagem. Salvo aqui, venho aqui, atualizo, continua ali a imagem. Tá? Então vocês têm que fazer o caminho até a imagem de vocês. Então, se estava nessa pasta, tem que voltar uma, ponto barra. Você tem que avançar alguma pasta, o nome da pasta, e assim tu vai até tu chegar no documento que tu quer. No começo eu sei que isso é um pouco chato, tá? Porque eu tenho que voltar às vezes tem que voltar 3, 4 pastas, porque colocou lá adiante. Então, causa um pouco de confusão. Mas é só ir testando, uma hora vocês vão achar, tá? Mas normalmente é fácil tu fazer isso. Deixa eu mudar aqui, tá? O nome do coisa, mas tá dentro da pasta do Instagram ali. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Selecionar elemento. Ó, eu tenho um Instagram e eu sei que
dentro do meu servidor, ele está em alguma pasta específica. Eu posso vir aqui e colocar /img Ó, ele não achou. Por quê? Ah, não, a imagem. É com ele no Instagram. Não foi? Ah, é ponto .png. É ponto .html. Aqui é a imagem. Então vocês podem ir procurando ela. Daí vocês vão saber, ó, eu estava dentro de trabalho 1, tem a pasta img, Instagram.png. Então vocês conseguem navegar dentro das pastas até chegar no que vocês querem por aqui. E aí quando vocês acharem, bom, agora eu sei que esse aqui é o caminho para minha imagem. Meu HTML é dentro do trabalho 1, eu venho aqui e coloco ele aqui, pronto. Eu vier aqui no meu documento anterior, deixa eu voltar esse monte de coisa que eu testei aqui, Ctrl R, pronto, tá carregada a imagem ali de novo, tá? Então, eu consigo navegar pelo próprio navegador para tentar achar a imagem. Dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho. Aliás, dá bastante trabalho às vezes, mas dá para se achar e encontrar a imagem e fazer ele funcionar, tá? Quem não conseguir, não tem problema. Vai lá, faz um IMG também. Eu gosto muito de utilizar o Visual Studio Code, porque a gente faz isso, ó, IMG, ele vai mostrar ali, e a hora que a gente dá o Enter, ele já bota o Sus e o Alt pra gente. Então eu não preciso me preocupar com o que eu tenho que colocar nele, tá? Mas é o autocompletado HTML do Visual Studio Code. E aí podem pegar uma imagem da internet, deixa eu ver aqui. Opa, não pegou a imagem aqui, ó. Embaixo, tá? Então vocês podem colocar tanto com a imagem dentro do servidor quanto com a imagem na internet, o que vocês acharem melhor. Eu não solicitei que fosse feito de uma forma, não solicitei uma forma específica. Então se fizer com a internet, vou aceitar. Se fizer com a internet, com imagem local, eu vou aceitar. Só lembrando que se for mandar com imagem local, quando for enviar o trabalho lá, tem que enviar a imagem também, tá? Só para não ter problema. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Dica de conteúdo para colocar na página pode ser, por exemplo, uma página de um produto. Tô lançando o fone de ouvido da marca XYZ. Tô lançando qualquer. Na verdade, a ideia é que vocês façam um site sobre qualquer coisa. Então pode ser o lançamento de um produto, um serviço, sei lá, o serviço de uma maquiadora, o serviço de um mecânico, qualquer coisa. Então a ideia é que vocês façam um site para alguém ou alguma coisa, ou um serviço, tá? Eu não gosto muito de estipular o que é o trabalho, porque senão vocês ficam amarrados naquilo ali, e aí fica um pouco, às vezes até complica mais do que eu deixar liberado. Mas eu gosto que vocês usem a imaginação de vocês também. Tá? Não adianta chegar a te dizer, não, faz para, sei lá, o lançamento de um microfone
que não... E tu vai ficar preso naquilo ali, daqui a pouco tu não vai conseguir desenvolver da forma correta. Então eu prefiro deixar livre, até para vocês começar a usar a imaginação de vocês, que é uma coisa que é bem interessante, tá? Mas pode ser qualquer coisa, Luiz. Faz o lançamento de um produto, de um serviço. Eu quero fazer, sei lá, um site de... deixa eu ver. Desenvolvimento de sistemas. Pronto. Faz um site de desenvolvimento de sistema, faz uma propaganda como se estivesse fazendo uma propaganda de um desenvolvedor de sistemas. A tua própria propaganda pode ser, tá? Tá. Vamos à próxima pergunta, então. Eu tenho uma dúvida sobre como ligar uma página a outra. Fiquei confusa quando fui fazer. Basicamente, tu vai fazer isso aqui, ó. Por exemplo, tu tem 3 páginas, um index.html, um notícias.html e um contato.html, tá? Tu vai fazer um link dentro de cada uma delas, tu vai fazer um link para essas 3 páginas, essa é a ideia. E aí quando a pessoa clicar em notícias, ela vai ser direcionada para a página de notícias. Quando ela clicar em contatos, ela vai ser direcionada para a página de contatos. Isso aqui é a ligação entre as páginas. É basicamente fazer um link entre elas. Tu vai colocar lá um href, o nome do arquivo HTML que tu criou, e vai botar um título lá para aparecer na página. Quando a pessoa clicar nesse título aqui, ela vai ser direcionada para outra. É bem tranquilo. Leonardo. Fala, Leonardo. Professor, eu fiz a página Tá. de apresentar um produto, né? Eu acabei apresentando um produto. E como Tá. o senhor tinha pedido uma lista e um formulário, na lista eu fiz alguns pontos do produto, né? Tanto os bons quanto os negativos. E no formulário eu fiz valores do produto se fosse parcelar. No formulário, na tabela. Isso? Na tabela, tu diz? Isso, na tabela, no caso. Pode ser, não tem problema. A ideia é que vocês coloquem uma lista e uma tabela. O que tu vai usar na lista e na tabela, para mim, não faz diferença. O conteúdo que vai estar ali dentro, para mim, não faz diferença, tá? Pode ser isso aí que tu fez mesmo, tá legal. Tu fez uma lista lá com prós e contras do teu produto, ou seja lá o que for que vocês colocarem na lista, eu tô aceitando. E se vocês criarem uma tabela com parcelamento do produto, ou seja o que for, também estou aceitando, tá? A ideia é que vocês coloquem uma lista no site e uma tabela no site. Beleza? Beleza, Leonardo? Beleza, senhor, valeu. Certo. Maria Eduarda? Senhor, eu tenho uma dúvida em relação à divisão do site. Por exemplo, Tá. na minha primeira página eu botei header, footer, nav e article. Aí Tá. se na minha segunda página eu só quiser botar header e footer, tudo Não bem? É que na verdade a parte central do teu conteúdo vai estar dentro de alguma tag também, né? Não é só o header e o footer. Porque assim, tu podes colocar o header, o footer e no meio tu dividir ela em várias outras, por exemplo. Ou tu pode usar só o article para dizer que tu tá fazendo um artigo ali dentro. Sim. E aquilo ali é separado do cabeçalho do rodapé. Tá, entendi, porque daí eu botei só article, digamos. Não eu usei tem o nav também. Tá. E daí, para colocar as informações, por exemplo, sobre o meu produto, eu usei o article. Aí Tá. botar uma tabela. Separei em outro article, tipo, fazendo assim. Perfeito. Tá bom, então. Na verdade, assim, ó, o ideal, a forma correta de fazer isso que tu tá fazendo seria tu criar um article inteiro, tá? Com todo o teu conteúdo, e dentro dela tu botar seções, section. Então tu faz um section pro tua descrição do produto, outro section para tabela, outro section para outra coisa, tá? Porque daí são seções daquele artigo. Sim, era isso que eu tava em dúvida, porque daí eu não sabia se daí eu deixava separado, só deixava então o header e o footer e deixava isso solto, ou se eu criava um article, então agora eu vou só botar as seções para ficar mais organizado, porque visualmente não faz diferença. Não, na hora de é aquilo que eu falei para vocês na aula sobre divisões. Essas divisões, para o usuário, não aparece nada. Então ele não fica nem sabendo que tem essas divisões. Mas depois, quando a gente for utilizar isso com CSS, fica muito mais fácil quando eu tenho as divisões, porque eu consigo chegar nos meus itens mais fácil.
tá? Então, eu digo para vocês se acostumarem já utilizando essas divisões, para depois, porque a gente vai pegar esse mesmo trabalho que vocês estão fazendo agora e estilizar ele com CSS no próximo trabalho. Então, vocês vão ver que na segunda parte vocês vão ficar, pá, mas eu preciso chegar naquela parte lá, como é que eu faço? Aí vocês vão ter que ir navegando nesses documentos. Quando vocês têm essas partes separadas, então eu consigo dizer, ó, é no article tal, no article, por exemplo, na seção tal, tem que fazer essa estilização aqui. Fica mais fácil. Mas agora, na apresentação inicial desse trabalho, ele não vai fazer diferença nenhuma para vocês. A ideia é que vocês vão se acostumando a colocar para, na hora que vocês forem utilizar com CSS, isso ficar muito mais fácil. Entendi, então. Obrigada. Tá? E que nem na parte, só, por exemplo, o footer, para mim não deixar ele vazio, eu coloquei embaixo o link para ti para outra página. Por exemplo, assim, ir para a próxima página. Pode ser? Ou é inválido? Não, pode ser, pode ser. Ah, então tá. Mas tu pode botar outras coisas no teu rodapé. Tu pode botar, por exemplo, o copyright, essas informações que se botam se, por exemplo, é um produto, dizer quem é o fabricante, se é um serviço, quem é que faz aquele serviço, esse tipo de coisa. Porque normalmente é esse tipo de informação que vai no rodapé, é um fechamento da página, é dizer assim, ó, isso aqui é as últimas informações que eu tenho de te passar desse produto, desse serviço, desse, sei lá o que for, tá? Mas se tu colocar só um link para a próxima página, não tem problema. Se tu quiser então, copiar obrigada. o menu de navegação ali embaixo, também dá para fazer. Tem alguns sites que fazem isso, que o usuário tá rolando lá a página, em algum momento ele chegar no final e diz, tá, putz, eu tenho que voltar lá pro início para poder ir para a próxima página. Então tu tem um menuzinho ali que tu pode ir navegando lá embaixo também. Tem alguns casos que são utilizados. Não é obrigatório fazer isso, obviamente. Ok, então, obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui. Maria Fernanda. Eu coloquei um vídeo e ele não roda quando eu clico para rodar o site. Cheio arquivo. Putz. Tá, mas tu chegou a colocar o controle lá no HTML? O atributo controle? E quando tu clica ele não abre o vídeo. Mas ele mostra o vídeo, o thumbnail do vídeo, pelo menos? Tá, e aí quando tu clica ele não roda. Estranho isso. Muito estranho, porque se ele normalmente quando ele não carrega o thumbnail, a gente sabe que ele não achou o vídeo. E aí ele não vai rodar mesmo. Mas quando ele mostra o thumbnail, era para carregar o vídeo. E quando tu clica... Ué, que estranho. Tá, mas tu consegue fazer o vídeo rodar no teu computador ou não? É só no navegador que não funciona. Que estranho. Muito estranho mesmo. Qual navegador tu tá usando? O Chrome, por cima é o mais fácil de fazer funcionar é o Chrome. Deixa eu ver o que pode ser. Tu colocou todas aquelas informações do vídeo lá, o codec e esse tipo de coisa ou não? Tenta tirar essa parte. Só coloca o documento e o tipo de vídeo só. Porque às vezes pode ser que tu esteja colocando o codec errado, ou um codec que não existe, e por isso tá dando erro. Deixa eu ver aqui. Só bota o type e o SRC, no caso. E não funcionou. É estranho.
Se tu quiser, depois a gente pode marcar um horário, aí tu compartilha tua tela comigo, se tu conseguir, e aí a gente vê, pode ver o porquê, tá? Aí tu me manda um e-mail que a gente marca um horário certinho pra gente fazer isso. Nicole. Professor, eu coloquei cor no fundo da página e centralizei coisas. Com o que tu fez isso? Com CSS, Nicole? Ou tu fez no próprio HTML? Tá, não tem problema. Tu colocou a tag style, então tu já fez com CSS, isso já é CSS. Tá. Não era o que eu queria, mas não tem problema, eu aceito, tá? Porque a ideia é a gente utilizar. A ideia é a gente utilizar com CSS na próxima etapa, tá? Mas não tem problema. Se já fez, deixa assim. A tag style ela é um HTML, um CSS inline que a gente chama. Ele fica na própria tag. Mais alguma dúvida? Professor, eu tinha caído da reunião. É obrigatório usar esse article? Não é obrigatório tu usar o article, tá? Tu tem que usar as divisões. Tu podes, ao invés de usar o article, utilizar uma div, por exemplo. Mas tu tem que dividir o teu HTML para ficar mais entendível, vamos botar assim, na hora de ler, tá? Para o usuário não faz diferença nenhuma e depois, na hora de fazer o CSS, a gente vai ter uma facilidade maior tu utilizando essas divisões do HTML, tá? E eu pedi para você... Eu fiz, eu acho que eu coloquei body, header, section e footer. Tá, Eu acho que eu não o coloquei. body é do próprio HTML. O header é o cabeçalho e o footer é o rodapé. E o teu conteúdo central da página você deixou sem nada, é isso? Não, eu botei dentro da tag section. Tá, tudo bem, pode ser. Eu só quero que tu consiga, vou botar assim, agrupar essas coisas dentro de uma divisão específica, tá? Porque depois, na hora de utilizar, isso fica bem mais fácil. Não tem, qual que tu vai utilizar não tem muita porque tem algumas pessoas, se tu for ler alguns artigos, alguns livros, eles vão dizer que tu cria um artigo e dentro desse artigo tu tem um artigo, dentro desse artigo tu tens algumas seções específicas, tá? E tu tens em alguns outros escritores que dizem que tu tem seções e dentro dela tu tens artigos específicos. Então a forma como tu vai organizar é muito pessoal. Então eu costumo utilizar um artigo com seções dentro para separar as coisas. Tá, então eu tenho seção disso, seção daquilo. Um artigo não, posso utilizar mais de um artigo, mas eu costumo colocar artigos como sendo o todo do meu corpo, e dentro dele eu coloco seções para dividir essas coisas. Mas tem gente que faz ao contrário, cria uma seção e dentro dela coloca artigos. Mas é muito pessoal. Não tem uma regra dizendo assim, olha, tu tem que colocar artigos dentro, seções dentro de artigos, ou artigos dentro de seções, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Até porque, como eu disse para vocês, para o usuário isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? O que vai modificar é a forma como tu vai achar as coisas depois, quando tu precisar do CSS, e a forma como tu vais separar isso para poder visualizar melhor do código HTML de vocês, tá? Então, se tu vai botar artigo, se tu vai botar seção, se tu vai botar div, pode fazer do jeito que tu achar melhor. Ok, Rafael? Ok. Beleza, Rian. Tu colocou o header e o nav só, Leonardo? Sim, senhor, eu coloquei só esses dois, mas eu vou dar uma arrumada. Tá. Porque assim, o header tu tá botando o cabeçalho. O nav, tu
tá colocando o menu de navegação. O resto ficou solto. O ideal é tu agrupar eles em artigos, seções, ou próprias divs, se tu quiser. Aí, teve alguém que falou que colocou o footer só para botar um link. Tu não precisa botar o footer, tá? Não é obrigatório. Tá? O footer, ele pode ser... ele é o rodapé da página. Se tu não tiver um rodapé na tua página, se a página simplesmente encerrar em algum momento, tu não precisa botar o footer. Então a ideia é tu separar as coisas que tu tem. Ah, se eu não tiver um cabeçalho na página, preciso colocar o header? Não, não é obrigatório. Mas se tu tem um cabeçalho, se tu tem lá um logotipo, um título, alguma coisa do tipo ali para dizer o que tu tá fazendo, tu tem um cabeçalho. Aí tu vai botar o header. Ah, eu tenho um rodapé lá que eu boto informações a respeito do meu produto, ou do meu serviço, ou sei lá o que for, coloco links, coloco o menu de navegação, qualquer coisa do tipo. Aí tu tem um footer. Então, a ideia dessas tags é separar. Vocês não são obrigados a utilizar todas elas, tá? Tanto que eu coloquei lá no trabalho, daqui, ó, as páginas devem ser divididas por partes. Header, footer, nave, parará, mas é o que vocês precisam. Não quer dizer que vocês têm que usar todas, tá? Então, se eu não tiver... eu não quero colocar seções, eu quero colocar artigos. Tem um problema? Não. A divisão do teu site é em artigos. Perfeito. Eu não vou colocar um rodapé. Perfeito? Pode não botar um rodapé. Eu não quero colocar um menu de navegação. Aí não, aí porque eu vou brigar com vocês porque eu pedi uma navegação para vocês, tá? Então, tem algumas coisas que são meio que obrigatórias, porque se eu tenho que ter um menu de navegação entre as páginas, é óbvio que eu vou ter um nav na minha página, tá? Eu não quero ter um footer, não quero colocar um rodapé. Não precisa, não é obrigatório. Eu quero utilizar... o artigo para fazer o corpo do meu documento, mas não vou colocar a side. Não tem problema, tá? Rafael, eu botei assim, body, header, nave dentro do header, perfeito, section e footer. Perfeito, é isso aí mesmo, tu fez a separação, tá? Tu vai ver depois quando a gente for utilizar com CSS que esse teu section aqui pode ter outras coisas, pode ter outras divs aí dentro que separam esse section em algumas coisas. Tem algumas pessoas que colocam no lugar desse section um article, e depois essas outras coisas que eu estou dizendo que precisam colocar em div, colocaria em sections, mas aí é a gosto do cliente, vamos botar assim, tá? É quem está desenvolvendo que vai dizer a melhor formatação. Se tu achou que essa é a melhor formatação para ti e separou o teu código bem, para mim eu estou aceitando. Fala, Leonardo. O senhor, o meu ficou um pouco diferente do Rafael. Eu botei o meu header, não ficou. O meu nav não ficou dentro do header. O meu nav, ele ficou aonde fica o menu entre as páginas de navegação, sabe? Que eu vou para uma página. E o header ficou no corpo da página. Como é que é? Sabe, o nav, ele ficou bem aonde ficam os botões para ir para as outras páginas. Eu não sei se está certo. Como assim botou para as outras páginas? Sabe que tem que ter os botões para ir para a página de contato, né? Essas Sim, sim, ligações. sim. E isso é o Neve. Isso, tá. O nav tá entre ali. Tá, aqui Só ele tá que dentro do header. isso, tá, ele tem que estar dentro do header, daí eu Não, não não. coloquei. Ele não precisa estar dentro do header, ele pode estar dentro do footer, ele pode estar dentro do section, aí depende do que tu definiu. Normalmente ele fica dentro do header. Tá bom. Normalmente ele é a última coisa, porque aí tem o header, e aí depois, dentro do header, tu vai ter várias informações, logotipo, o título da página, subtítulo, alguma coisa assim, e no final do header tu vai ter lá o menu de navegação. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, eu quero fazer aquele menu lateral, sabe? Que fica do ladinho assim da página. Uhum. Vocês podem colocar ele dentro de um aside, por exemplo, e colocar ele como menu lateral. Então, tudo depende do que tu vai fazer. Tá? É o que eu disse para vocês, isso aqui é a separação do site, não tem uma regra que diz, tem que ser essa formatação aqui, não, tu vai colocar o cabeçalho dentro do header, o que é cabeçalho é dentro do header, se o teu menu é daquele menuzinho que fica em cima, ele fica dentro do header normalmente, tá? Eu quero um menu lateral, bom, então ele fica dentro de um aside, então tudo depende do que tu quer fazer. Entendi. Obrigado. Entendeu? Uhum. Mais alguma pergunta? Não?
Se não temos mais perguntas, ficamos por aqui. Então tá, se não temos mais perguntas, ficamos por aqui então. Não esqueça que vocês têm até o dia 28 para entregar o trabalho, tá? Às 23h59 do dia 28, para ser mais exato, nem um minuto a mais. Acho que é isso então. Bom final de semana para vocês. Bom trabalho, porque vocês têm trabalho para fazer. Quem já fez, alguns já entregaram. Pode, se precisar editar alguma coisa, pode editar, ainda dá tempo. Até o dia 28 eu tô aceitando alterações, tá? Abraço, pessoal. Bom final de semana.